Holy Grail. E aí galera, eu primeiramente, né, tô ficando chique, né, vocês podem ver que já tem até intro aí no negócio, tá ficando bom. Em segundo lugar, né, eu demorei um pouco a postar o vídeo, porque eu tô tentando melhorar as coisas do canal, né, melhorar áudio, tirar esse logo, né, acho que não vai aparecer mais, tem que ver ainda na edição, tô aprendendo ainda, começando a mexer agora. E também porque eu tive muito trabalho com faculdade, também, meu trabalho também, então ficou muito pesado aí. Acabou que eu não voltei a fazer um rebote do ICS. E acho que agora já nem compensa mais. O torneio foi o que a gente esperava mesmo. Foi bastante ABC, né? Bastante Metal Force, presença de sapo, o top comendo solto, o poder do dinheiro, né? A diversão Alberta, todo mundo tava no top aí usando, pelo menos a maioria. Então foi bem legal, né? Pelo que eu tive bastante amigo que participou, né? Então eles me passaram uns reportes, né? Me falaram, achei bastante interessante o torneio, como é que foi e tal. Eles me contaram algumas coisas, mas eu acho que eu não prefiro fazer um reporte porque eu não participei, então não compensa. Eu tô com a decklist de um dos meus amigos aqui, eu não vou fazer o profile dele, mas é porque o meu tema de hoje é sobre as plataformas do Yu-Gi-Oh, né? Porque em época de torneio assim a gente quer testar o deck. E a gente não adianta só ficar indo na loja ali. Porque igual, por exemplo, aqui na Lafayette, que são poucas pessoas que jogam, competitivo jogam set, tipo, eu vou ficar indo na loja pra jogar com 2, 3 pessoas, então isso não é me preparar para um torneio. A gente se prepara para o torneio online, porque tipo, online você joga com várias pessoas, você joga com pessoas de outro país, pessoas de outro estado, você conhece mais o metagame dos caras, você vê como é que ele joga, você pode copiar ideias, você fala, ok, cara usa aquela carta, vou usar também. E é por isso que eu acho a plataforma interessante. Eu acho que ela tem um papel fundamental no preparo do player. Ela é bem interessante. Aí eu falei, vou pegar o deck do meu amigo, né? Porque eu participei da montagem do deck dele, porque a gente joga de Magia Spectre, né? O Douglas de BH. Ele ficou 6-3, ele quase topou, ele jogou muito bem. Só que eu acho que ele pecou em algumas coisas, como eu vou citar que eu também pequei, no mesmo erro dele. Enfim, eu ajudei ele a montar o deck. E como é que você testa o deck? Plataforma. Que plataforma que tem hoje em dia? Yu-Gi-Oh! Pro. Eu não tenho mais DN. Vou falar DN um pouco depois. E eu falei, pô, vamos usar essas cartas, vamos montar, né? Falei, montamos. Eu falei, e agora? Vamos testar. Na hora de testar, velho, eu, pelo menos no meu teste, eu abria com isso, eu abria com isso. Eu abria tipo isso, e trap. E tipo, eu falei, cara, tem algum problema no deck. Só que aí a gente vem num ponto. O que o Pro tem esse problema. Porque ele sempre abre com as mãos mais incríveis que você acha que você nunca vai ter. Então eu acho isso um ponto muito negativo nele, as dead hands que ele dá. Às vezes você monta o deck, você fala, nossa, que deck bonito, tá rodando pra caramba. Você vai, joga no coisa e não roda. Por isso que eu acho que tem uma grande diferença do player de Yu-Gi-Oh! Pro pro player da vida real. Ainda colocaria no meio termo o player do DN, mas não tem mais DN, então é um e outro. No caso, o que eu Pro, velho, às vezes ele não separa o baralho igual eu. Eu, por exemplo, quando eu tento separar o baralho, porque eu acho que o jogo começa ali, quando você está embaralhando. Você tenta separar. Eu não quero abrir com 2 de cada. Eu coloco, 2 gatos, beleza, eu tenho uma escala e um bicho pra descer. 2 ratos, uma escala e um bicho pra descer. 2 fotos, uma escala e um bicho pra descer. Beleza. Mas eu não quero abrir com 3. E tem chance. Claro, mas eu não quero abrir com 3. Eu quero abrir com um de cada. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 cartas não, beleza. Quando vem essa, um plus a mais. Veio aqui, beleza, escala e tal. Veio aqui, teste, vou tentar jogar com as outras e tal. Mas eu nunca quero abrir em grande quantidade. Ainda mais quando é teste assim. Você abre um maxinho, eu acho. Se você não tá jogando contra BC ou contra Blue Eyes, BA, véio, você chora quando você vê isso. Igual eu em BH. Eu fui de Ghost de main deck. Eu acho que isso foi um erro. Acho que foi um erro do Douglas também. Acho que a gente não deveria ter usado essas cartas de main deck. Cheguei em BH. Eu joguei contra Clipost demais. Eu joguei contra Infernoid. E eu olhei assim pra Ghost Reaper na minha mão. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer com isso, né? Tipo, sei lá, Dante? Não sei. Aí nós fomos pro próximo ponto, né? Que além disso, ela também não pega o Metal Force. O Metal Force vai dar no Ginnister.
vai dar ninguém, sei lá, vai dar Break Sword, mas tipo, não são cartas que você vai dar e você vai perder. É muito melhor você pendular ela e fazer um Arcante Magician do que. Ou até mesmo o Meteor Bush, né? Ele não usou, mas eu uso. E aqui também eu queria comentar, né, que no site dele, ele. Acho que foi 2 Kaiju. Ele queria usar as duas bolas do Rami, mas acho que ele mudou pra Kaiju. Acho uma hora. Mas eu não sei se ele jogou exatamente com esse deck. Se foi o deck que eu e ele montamos. Só rápido, pra passar rápido aqui. Full House, Strike, Twin Twist, System Down, Flying Sip, Side Blocker, né? Que eu acho que essa carta vai ficar mais interessante agora por causa da Dimensional BR. Quando te deu Dimensional BR, você vai dar normal nisso, você vai pedir o efeito dela e ele vai parar de se aplicar durante aquele turno. Então eu acho isso bastante interessante. Se você pega esse deck na vida real pra jogar, ele roda bastante. Eu testei, né? Mais ou menos com o que eu tinha. Que eu tenho, mas o que eu não tenho aqui é Spell, né? Que eu não uso Strike e eu não uso Potão ainda. Né, mas eu pretendo começar a usar porque eu senti muita falta dele no último torneio. Mas o deck é bem parecido. Então eu testei, ficou bom, é muito interessante. Você sempre abre, tem bastante Magia Spectre e tem tipo, você abre com um dos 9. Mas uma dessa é absurdo o plus que faz. Então quando você abre com isso e isso, você vai dar uma draw boa. Então é muito interessante. Campo também é absurdo. Só que aí vem os pontos negativos, né, do Yu-Gi-Oh! Pro, que você sempre abre. E o engraçado do Yu-Gi-Oh! Pro é que você pode dar quantos potes você quiser, você sempre vai comprar um pote. É incrível. Como que você compra pote com essa mecânica? Eu sempre dou pote, aí eu, nossa, vem duas escalas, vem duas escalas, vem duas escalas, pote e sei lá, tipo, maxi. Aí você vai e olha assim e fala, fudeu. Então, tipo, quando eu tava jogando, tipo, eu falei, pô, vou rodar o deck, né? Eu tinha campo e uma G-Spectre. Eu dei uma G-Spectre, dei campo, peguei Hakun pegou a escala que faltava. Falei, beleza, o que vinha é lucro. Aí eu, pote, bane 10. Comprei duas, né? Nem liguei porque eu comprei, dava vendo lá e tal. Aí eu falei assim que eu bani os outros dois Hakun e 3 gatos. Eu olhei e falei, caralho, acabou minha busca. Tipo, é uma coisa que não é improvável na vida real. Na vida real, tipo, porque tem aquele negócio, né? Olha, o jogo começa quando você embaralha. E quando o seu oponente embaralha, você já tá jogando. A sua embaralhada no deck do cara compensa demais. Você pega o deck do cara, corta. A chance do cara abrir com uma boa mão é enorme, porque ele embaralha do jeito que ele quer. Eu tento separar. Como eu tento separar as cartas para elas não abrirem juntas, lembrando que isso não é falta, isso não é má fé. Isso vale, portanto, que eu embaralho o meu deck. Ele tem que ser aleatório a embaralhada, mas que eu tente separar. A embaralhada tem que ser aleatória e o cara tem que embaralhar. Isso não é errado. Errado é tipo, se eu só separar assim e não embaralhar e dar pro cara. Ou então nem dá, isso é errado. Aí, o cara tem que ver o jeito que você tá embaralhando. Ele não pode deixar você embaralhar do jeito que você quer. Aí o cara vai pegar só corta. Só cortar não faz diferença. Ele tem que tentar reverter a sua embaralhada. Ele tem a chance, ele tem que fazer você brincar. Tipo, porque hoje em dia é muito interessante você fazer o cara brincar. Você fazer com o cara abrir com uma mão que ele não vai conseguir jogar. Isso, isso com certeza influencia dentro do jogo. E quando deixa, acontece. Você abrir, conseguir abrir com jogada, conseguir jogar. Só que aí no meio do game, principalmente no Budget Spec, você sempre joga. Aí acontece de você abrir com, tipo, as jogadas, né? Aí você vai e roda bastante essas traps. Porque são todas extremamente buscáveis as traps, as spells. E se você não separar isso bem na hora do side, se você não for sidear, você acaba deixando junto. Aí você vai dar um pote, a chance de você banir duas cópias de uma carta fica bem maior. Então tem que tomar cuidado quando a gente usa pote. Não pode dar margem para erro, porque o pote ele tem que ser uma carta que acrescenta, ele não pode ser uma carta que diminui. Ele tem que fazer uma carta que faz menos 12, não uma carta que perde o duelo para você. Ele tem que, tipo assim, banir 10 coisas que você já não precisa e pegar duas coisas a mais, pra você ter mais cartas na mão. Você não pode depender dele para começar a jogar. Você, a draw dele tem que acrescentar no que você já vai conseguir fazer. Esse é que você tá brincando. Tipo, você abriu tipo 1, 2, 3, 4, 5. Aí não vou dar pote, né? Bem, vão rezar. Mas quando você consegue jogar, você consegue tirar todas as buscas do deck, tipo, você já deu um Raccoon, você já deu um EP de Fox, você já tem as escalas, aí vão dar pote. O que vinha é lucro. Então é isso.
Aí eu falei, pô, vou montar junto com o Douglas e tal. Tanto que o Douglas até ganhou um side event com esse deck. Tipo, ele foi pro final, ele fez uma jogada boa. Ele conseguiu matar o cara. Ele sentiu falta, né, daquele Hashland Draco, né, o 82, que bate direto, ele tava falando. Mas aí vem. Agora, tipo, a gente montou o deck. Isso na testada fica fora. Então, hoje em dia, eu acho esse é o problema da plataforma. Porque a testada, né, na hora que você vai testar o deck, nem sempre ele bate. Tipo, igual eu falei, né, que o player de Pro é um e o player da vida real é outro. Porque se você monta um deck pra rodar no Pro, não quer dizer que ele vai rodar na vida real. E não quer dizer que seu deck tá rodando pra caramba na vida real vai rodar no Pro. Tanto que eu conheço muito jogador de Pro que não arruma nada na vida real. Jogador da vida real que não no Pro. Porque o Pro, ele tem seus pontos positivos, né? Tipo, ele te lembra os efeitos. Isso é legal, porque você tá começando a jogar com um deck, você quer entender os efeitos, você quer aprender. Aí acaba que o Pro, tipo, ele te mostra. E aí você vai decorando os efeitos. Isso é um ponto muito, muito positivo no Yu-Gi-Oh! Pro. E acaba que quando você quando você tem esse negócio, você acaba, tipo, decorando os combos. Só que muitas vezes você fica preguiçoso também, porque você tá acostumado com a plataforma te lembrar. E na vida real não tem ninguém te lembrando. Então você tem que usar pra decorar. E isso já me remete a outro fato, porque às vezes você, igual por exemplo, o meta lá, eu tinha falado, né, que até ABC Metal Force. Você sabe jogar contra ABC Metal Force? Você sabe jogar de ABC Metal Force? Você sabe o que o cara pode fazer? Esse é o primeiro ponto. Porque, igual por exemplo, quando eu jogo contra Metal, quando eu jogo contra BC, eu tento setar essas traps. Por que eu tento setar essas traps aqui? Porque na hora que ele vai dar campo, eu vou e bano o ABC dele, ele perde o alvo, o campo não é aqui pra ninguém, e não tem bugio, não tem nada. Não vai ter golpe. Não que seja tipo, ganhei, mas é uma boa jogada. Mas porque eu sei o que o deck faz. Agora, não adianta, por exemplo, eu setar, tipo, eu setar um spell de dobrar, então fazer uma jogada que não compensa. Tipo, é claro que mesmo que eu setar essa aqui ele atrapalha, porque o Magia-Spectre, qualquer trap dele atrapalha. Mas nem você tá jogando vai de BA, véio. Você tem que saber o que você vai mandar com a Beatriz pra poder parar o Gadget, tipo, poder parar o Photo Trash. Você tem que mandar um Farfa na hora que o cara trouxer o bicho. Então, tipo, o cara vai dar Gadget, você vai dar Farfa, pra na hora que o bicho descer, você banir. Então, tipo, você tem que saber o que o deck faz, você tem que conhecer. Como é que você conhece? É jogando contra e jogando com. Eu acho que é interessante, se você tem acesso à plataforma, montar os outros decks, você testar e ver como é que eles jogam. Tipo, a Mirror Match de Magia Spectre. Eu nunca vou usar essa carta na Mirror Match de Magia Spectre. Tipo, essa carta é horrorosa na Mirror Match. Tipo, ele impede o cara de fazer extra deck, velho. Só que muitas vezes na Mirror Match o cara vai pra Tidori. E ela não para o Tidori. Então, tipo, é claro, às vezes o cara vai fazer um Black Sword, aí dá Black Sword, já bane, o cara vai dar Ignice, não Ignice antes você já bane. Tal, mas não é a melhor coisa, porque ninguém leva alvo nessa merda. Então, você tem que saber o que o deck faz. Tem que saber como jogar. Então eu acho que isso é um fator muito interessante. Eu acho que se tem a oportunidade, você tem que montar. Exatamente pelo fato de lembrar os efeitos. Coisas que, por exemplo, no DN, eu não montaria tipo, um ABC no DN se eu jogo de Magia Spectre, porque você joga o Rated do DN, você tem que jogar com o seu deck, você tem que melhorar o seu Yu-Gi-Oh! Não é testar deck. Testar deck você testa no Pro. Eu acho que o DN ainda era mais pra se preparar para o campeonato mesmo. Então, eu acho que o DN de todas as plataformas era melhor. Eu acho que isso não tem discussão. Porque ele era o cara a cara mesmo, ele era o jogo ali, era todo mundo explicando, pedindo efeito, perguntando o que a carta fazia. Nossa, quando alguém tentava roubar, quando tinha umas run erradas, chamava DM, chama juiz que conhece, começa a debater, você tem que ficar em cima do cara, igual por exemplo, o cara uma vez me deu Darkfall na minha pendulada, e Darkfall não pega na pendulada, porque você não pode enviar os bichos pro grave. Se você não consegue enviar pro grave, você não pode mandar as cópias do deck pro grave. Se A não pra B acontecer, A tem que acontecer, se A não acontece, B não acontece. Então já aí e como é que você explica isso pro cara, né? E muitas vezes é cara de fora, né? Cara em inglês, e você vai ficar, fudeu, como é que eu vou explicar isso pro cara? Então acaba que eu jogava com tradutor, né, aberto na outra aba, porque às vezes os caras falavam em gíria, aí eu falava, cara, aí eu botava no tradutor, não traduzia a gíria, eu falei, fudeu, muitas vezes eu tinha que perguntar a colega meu, então era um ponto ruim, né? Eu acho que tinha que traduzir, a gente tinha que traduzir o que as pessoas falavam para uma língua, no caso, eu sou brasileiro, eu traduzo português. E o que eu falar ele traduzir então. Mesmo assim, as gírias é complicado. Mas o DN era muito bom, o Ratas dele era muito melhor. Se você tava no top Ratas do DN, com certeza você ia jogar com os top players. Igual, por exemplo, já teve brasileiro que ficou muito bem colocado no DN.
Com certeza ele joga com os melhores do mundo. Isso é muito bom pro Yu-Gi-Oh! Dele, isso acrescenta demais. Eu, por exemplo, quando eu entrei na equipe que eu jogo hoje, né, na Furacão, eu tava treinando muito no Dev Pro. Eu gostei um pouco do Dev Pro. As dead hands dele eram muito melhores. Tipo, não era aquela brincadeira, morrer. Era uma brincadeira, tipo, nossa, vou ter que fazer muito com pouco. Tipo, vou ter que pendular Ghost River pra fazer Meteor Burst e trazer um Killing na escala. Era mais ou menos assim. Então, tipo, você ainda conseguia jogar. Eu cheguei a ficar entre os 100 primeiros, né? Meu nome apareceu, né? Naquele negócio em laranja lá, que tem aquela lista. Aí, tipo, isso foi bom. Eu estava jogando com pessoas boas. Mas eu joguei com um cara que tava de monarca. O cara me deu 8 links. 8 links na chain. Eu falei, caramba, o que esse cara tem na cabeça? Pensei que ele tava errando. Na verdade, ele tava fazendo o combo totalmente, mas totalmente consciente, velho. Foi absurdo o combo. Tipo, ele me deu Erebus, ele me deu Éter, ele me deu Curaz. Curaz limpou minhas escalas, Erebus embaralhou a carta que eu tinha na mão. Eu lembro que ele limpou meu campo no meu turno, porque ele tinha escalado. Não, aí, foi absurdo. Ele deu um avanço, limpou o monstro que eu tinha em campo. No final eu não tinha nada. Eu falei, caramba, que jogada. Tipo, totalmente consciente. Isso é interessante. Isso acrescenta no seu Yu-Gi-Oh! Você fala, perdi, mas eu perdi porque ele jogou bem. Mas eu ganhei a match. Eu ganhei a match porque a game dele de compra estava absurda. E no segundo game, ele comprou tanta carta, mas tanta carta, e eu consegui segurar tanto o jogo que ele ficou sem carta para dar draw. Ele perdeu de overdeck. Isso foi muito interessante. Ver que o duelo foi bom. Então, eu até salvei o replay, que eu acho que é um outro ponto muito positivo. Você salvar o replay, você poder rever. Nossa, errei ali, o que eu podia ter feito? Você consegue ver os seus erros no replay. Você consegue ver os erros do cara. Você consegue ver o que o cara poderia ter feito de melhor. Porque quando você conhece o deck do cara, você sabe o que ele pode fazer. Igual quando. Eu conheço um pouco de ABC, então eu sei. Por exemplo, se eu montar um compo muito forte contra ABC, provavelmente o cara vai dar surrender. Porque ele não vai querer jogar. Tipo, o cara vai falar, não consigo jogar contra esse campo. Pra que eu vou jogar? Ele vai dar surrender e vai pro segundo game. Eu às vezes faço isso quando o cara monta um campo muito forte. Ainda mais quando era aquele deck de Ariadne. O cara buscava tipo, duas strikes. Eu olhava assim e falava, pô, fudeu. Não vou conseguir passar de duas strikes. Vamos pra próxima. Vamos perder tempo. Principalmente no single, quem joga single. Mas single sempre acontece isso. O cara brica. Aí ele vai já dar sorrindo antes do jogo começar. Ou então você monta o campo mais ou menos, o cara tá bricado, ele não vai jogar. Isso acontece demais. Aí você salva o replay, você vê o que o cara podia ter feito. Você monta um campo forte e fala, nossa, ele podia ter feito isso. Ele tinha um Twin Twister, mas eu tinha 4 traps setados. Como é que ele ia passar? Ele tinha que ter sorte e tal. Vai isso. Então eu acho que o salvar replay é muito bom. Até pra você copiar o deck do cara. É ruim você poder ver o deck do cara, né? Porque às vezes o cara se expõe as testes dele. Pô, o cara custou quebrar a cabeça montar o deck, você vai copiar. Eu mesmo já copiei bastante deck pra entender o que o deck fazia. E depois eu alterei do meu jeito, claro. Porque eu não consigo copiar o build dos outros. Porque eu nunca vou entender a cabeça desses caras. Então tipo, eu tento adaptar pro jeito que eu jogo. Mas isso é um fator muito positivo, você poder olhar o deck do cara. Eu acho muito, muito interessante. Porque às vezes ele usa uma carta que você não conhece, você achou a carta muito boa, aí você quer ver o nome dela, mas a gente não conhece todas as cartas de Yu-Gi-Oh! Aí você vai e pega o nome da carta no deck dele e usa. Eu acho super positivo. É um fator muito positivo das plataformas, né? Tipo Yu-Gi-Oh! Pro, Dev Pro. Agora tem esse New Era, né? O novo Yu-Gi-Oh! Pro. Eu não cheguei a jogar porque a Tias ainda era CG lá. Mas eu vou baixar de novo, conferir se já passou pro TCG. Porque me parece ser bom. Eu tenho colegas jogando, gostaram, mas eu não gosto do Hatted do Pro. Eu acho o Hatted Pro muito esquisito. Tipo, você às vezes vai jogar e você joga com o cara e o cara vai. Não tá com um deck forte, mas tá no Hatted. Igual, por exemplo, uma vez, quando eu tava no Top Hatch Dev Pro, olha só. Eu joguei contra um Deskbot. Tipo, cara, Deskbot é bom, bate com 1 milhão de ataque. O bicho fica enorme. Mas, velho, não é Deskbot, velho. Tipo, você tá com Deskbot. Tipo, você dá normal na Fox. Seta essa carta aqui, véio, provavelmente o deck vai perder. Porque se ele der normal no 3 e você negar, morreu. Na Battle Phase ele dá 3, você nega, morreu. Então, tipo, muitas vezes acontece. Dá o 004, morreu. Essa carta aqui. Às vezes essa aqui de banir o 004. Então, tipo. Se você negar a pêndulo do Deskbot também, que o Deskbot dá pêndulo. Ele precisa de dar pêndulo para ele ter monstros em campo. Pra dar ataque pro 003 ou pros outros. Então, tipo. É um deck que é facilmente counterável. Se estendar, então acabou o deck. Então, tipo, eu não tava no top rated. Tipo, é o mérito do cara ele tá lá. Mas, tipo, eu acho que você não vai chegar num torneio grande, você não vai chegar no ICS, é um Deskbot lá. Tá, tem uns doidos que vai. Essa side event, sim, igual o Douglas que ganhou, ele deve ter encontrado uns decks esquisitos no side event. Mas você não espera encontrar um deck desse. Porque o deck ele não tem relevância.
Ele não é um deck que, tipo, por si só ele vai montar um campo possível de alguém passar. Tipo, você vai dar hijack, limpa o campo. Fudeu, cara. Fudeu. Pânico quando isso acontece. Então é um problema dos top. Às vezes eu acho que no DN, quando eu entrava no top, acho que vai ter match boa pra você ver. Eu gostava bastante dele. Eu jogava Zé Flamezing na época. Aí, tipo, eu sempre saía com o combo do Yang Zing Dark de descartar dois, trazer dois. Eu passava de Baksha, Baksha Bells. Eu falava, Zeta Divine Strike setada. Eu falei, cara, um pouco demais, né? Não sei se ele me dava ótimas mãos ou se. Ou se o deck tava rodando mesmo. Não sei, mas era absurdo. Eu gostava bastante da, do DN, assim. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que as plataformas são interessantes. Se você tem acesso a uma plataforma, você deveria usar. É interessante, é bom para testar deck, é bom para tudo. Eu acho que a todos tem seus pontos positivos e negativos. Eu torço para que um dia o DN volte ou alguma plataforma parecida entre, um pouco melhorada. Eu rezo pelo avanço, né? Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa ver como é que as pessoas jogam lá fora, debater metagame, né? Você vai jogar com o deck, seu deck tá rodando, você precisa testar, porque não só na sua cidade, não só no seu bairro, no seu estado, assim, você não sabe, não dá pra você fazer o comparo. Muitos lugares tem pouco, o Yu-Gi-Oh! É muito pouco ainda, aqui na minha cidade é muito pouco, então não dá pra você montar, tipo, a Ghost Reaper de main aqui na minha cidade seria ótimo, porque aqui na minha cidade, tipo, é, tem BA, tem Hero e tem Blue Eyes. Agora vai estar chegando a BC, então, tipo, pô, eu pego esses caras tudo na Ghost Reaper. Então, pra quem é interessante, mas pra BH já não é tanto. Porque tem bastante Metal Falls, e o Metal Falls a Ghost Reaper já não é tão boa. Então, você tem que jogar, você tem que montar você tem que moldar seu deck bem. Mas, é, tipo assim, você tem que moldar seu deck bem e tal. Mas não confia muito no Yu-Gi-Oh! Pro. Não leva ele tanto como base, porque muitas vezes ele vai te dar mãos complicadas, igual por exemplo, deck que precisa de 3 cópias de carta, vai abrir muito brincado. Direto eu abro com 2, 3 campos de Magia Spectre, com 2 Raccoon, bane Raccoon em pot, abre de Maxi Ghost Hip, Maxi Ghost Ogre, no caso, que é o que eu uso. Acontece muito. O Yu-Gi-Oh! Pro ele escolhe a chain pra você, então às vezes isso mata. É, o Yu-Gi-Oh! Pro do celular ele não escolhe, isso é interessante. Mas, às vezes também não pode levar muito a sério, porque às vezes você tá com um deck bom, você consegue montar um campo forte, mas o cara tava com um deck muito ruim. O cara tava com um deck muito ruim. Direto eu tô jogando, aí eu vou e monto o campo forte, aí vai o cara, passa, aí o cara vai, tipo, dar normal num, numa arpia. Aí, tipo, você fala, pô, mas deck é arpia? Não é ruim o deck. Mas o deck não bate de frente com o meta ainda. Não sei se vai bater um dia. Mas ele não tem extrema força. Nada contra arpia. É um deck bom, é um deck razoável. Eu já joguei de arpia algumas vezes. Mas, tipo, não é o melhor. Você não vai pegar arpia e vai ir pra um torneio. Você não vai jogar contra arpia no torneio. São raras as vezes que a arpia vai fazer uma jogada que você não vai conseguir passar. É muito difícil a arpia driblar. Então, tipo, eu gosto da arpia, particularmente. Mas é o que eu tô dizendo. Às vezes você monta um campo muito forte que ela não passaria. Então, por exemplo, tá jogando contra Spellbook não, né? Contra DDD. Aí você vai e abre Secret Village. Você ganhou porque você deu uma Secret Village. Porque o cara não vai conseguir tirar a Secret Village. Não tem como o DDD tirar ela no main deck. Pelo menos eu não acho. Não lembro agora se tem como. Mas eu acho muito difícil ele tirar a Secret Village. Ainda mais que se você dá no Magia Spectre, é muito difícil ele fazer um bicho que tira a Secret Village também. Porque você vai negar o bicho. Então, acho que também tem esse ponto. Às vezes você ganhou porque você deu isso. Então eu acho que a plataforma ela tá aí para ser usada, tem que ser usada. A gente tem uma dessa, né? Se alguém que souber de alguma plataforma bem melhor, uma plataforma boa, poder deixar nos comentários para mim mesmo usar, pra galera usar, eu acho interessante. Alguma coisa parecida com o DN, apesar que eu acho que não exista. Se quiser fazer um comentário, tudo assim, para ajudar. Eu pretendo voltar fazendo mais vídeos, né? Desculpa o atraso de novo. A gente sempre tá aí. E é isso que eu tenho a dizer sobre plataformas. Então é isso aí, né? Usem e abusem das plataformas, porque elas estão aí para isso e para poder melhorar. Parabéns para quem participou do CS, parabéns para o Douglas, para todos os meus amigos que foram, o Jesus, que jogou muito bem, para a galera que conseguiu desenvolver, para quem topou, para quem ganhou, né? O cara do Panamá. E vão melhorar, né? Cada vez mais brasileiros com relevância no top, cada vez
mais expressão, né, do nosso país no Yu-Gi-Oh! E vamos torcer para que tudo dê certo, né? E que as plataformas melhorem pra gente conseguir testar mais os decks, porque nem sempre só sua cidade, só seu bairro, só seu estado vai servir como, como base para um torneio, né? Então, treinar, treinar e vendo o que dá.